O quanto você se sente normal? Sabe quando a gente se olha no espelho, assim, e olha pra essa imagem, e aí eu me sinto normal, assim. Normal de ser essa imagem, normal de ser eu. Penso que é normal levantar todos os dias, acordar, né, tomar café, fazer sempre, né, coisas repetidas. Eu acho que é normal ter que ficar ingerindo alimentos aqui, ó, pra esse corpo ficar, né, de pé, pra ele se manter de pé. Eu acho que é normal ter que fazer um tanto de coisas para manter a vida. Será que isso é normal, né? Será que isso pode ser chamado de normal? Pensar que o que vive, o que está vivo, precisa de uma manutenção? Será que eu preciso fazer coisas para manter a vida? E isso não é assim, né? A partir de um curso de milagres, isso não é viver, né? Isso não é algo normal. Isso é anormal, porque é totalmente contrária, oposta ao que é a verdadeira vida, né? Que é Deus, que é algo que é imutável, é algo que não muda e é eterno. Então, isso que está aqui só pode ser visto como algo que é anormal, algo que é estranho, né? Como é trazido na revisão de hoje, a revisão é a lição 175, que tem como tema central Deus é só amor e, portanto, eu também. E aí tem a primeira lição, dou os milagres que tenho recebido, e a segunda, estou em casa, o medo é o estranho aqui. Então, o medo é o estranho aqui. O medo, o que é o medo? O medo, ele é um pensamento de separação. E aqui, o que a gente observa aqui o tempo todo? Uma derivação desse mesmo pensamento, né? O tempo todo aqui, ó. Olha para minha imagem aqui agora e vê quantas coisas separadas, quantas coisas tu consegue colocar a tua atenção, né? Coloca atenção nesse botão, coloca atenção na minha touca, coloca atenção, né? Olha quantas coisas a gente consegue separar e ver cada pedacinho uma coisa separada da outra. Então, isso é a representação do que é o medo. E por que que medo, né? Porque medo a gente tem como emoção, né? Como sensação. Por que que é medo? Porque o tempo todo a gente tem uma coisa que ameaça a outra, né? Uma coisa que pode fazer alguma coisa contra a outra, né? Porque tem aqui duas coisas. Então, é a mesma representação do que essa mente imaginou que isso que veio antes dela, a fonte, iria acabar com ela. Então, representa esse ataque, representa essa ameaça. Então, por que é estranho? Né? Porque é estranho porque não pode ser a realidade, não pode ser real, não pode ser algo que não muda, né? O que é esse medo é só algo que está se mantendo ali numa identificação a partir de nós, né? Nós aqui sustentamos isso e a gente fica fazendo através disso, né? Através dessas relações aqui em que eu fico colocando o meu significado, a vida, fico dizendo que a vida está dentro disso, né? Ao invés de olhar além disso, que é o convite de todas as lições, né? É que a gente olhe para a vida e não para a morte, não mais para o que é a representação da morte do Filho de Deus, que é essa é o que Jesus traz em todo o livro, né? Que é a representação da crucificação do Filho de Deus, né? A existência ela não muda, né? O que é esse símbolo Filho de Deus, a criação de Deus, isso não está mudando, mas por essa mente imaginar que ela sim, ela teve o poder de mudar o existir, então aqui há uma representação disso que morre, que é esse corpo aqui, né? Parece que a vida acaba com esse corpo, mas a vida ela não pode ser sustentada, né? Por esse monte de coisas que a gente faz aqui e aí depois ela acaba na morte. A vida continua, né? A vida ela não tem um começo e não tem um fim, mas a gente dá um fim para ela porque coloca o significado em imagens. Então parece que isso está acontecendo e não é eu que faço isso, né? Mas é uma única mente que está pensando tudo isso aqui. Então ela faz isso de modo incessante até que a gente veja isso aqui como anormal. Isso não pode ser normal. Então, se não pode ser normal, isso só não pode ser.
Mas o que que a gente está fazendo para manter isso? Porque tem algo que a gente faz, né, como mentalidade aqui, que eu mantenho, e está mantendo isso. Então, o que que é isso? É o tempo todo os significados. É o valor que a gente está colocando aqui, né? Eu digo que isso aqui é a minha vida, e a partir do que eu penso, eu interpreto, e aí a gente fica o tempo todo colocando essa ideia de que tem alguma coisa me ameaçando lá fora. E que não sou eu que estou escolhendo pelas coisas que eu sinto, pelas coisas que eu penso. Então, eu preciso trazer toda a responsabilidade para mim, né? Quando é dito nessa primeira lição aqui, dou os milagres que tenho recebido. Então, o que que eu tenho recebido? A vida. A vida, ela é minha, aqui e agora. Então, isso já é meu. Não tem nada que eu tenha que fazer no sentido de movimentação, né, desse monte de manutenção aqui de comida e coisa. Não tem nada que eu tenha que fazer para aceitar que a vida, ela é minha. Ela é minha porque ela é dada por Deus. Então, se ela é minha, ela é de todos. Não tem uma vida minha aqui separada da outra vida que tá lá. É uma única vida. Só que se eu fico vendo, ó, ataque, ameaça, diferenças, opostos, eu fico denegrindo a vida, né? Eu fico colocando a vida como algo já separado, ó. Tem ele lá, ele é outra vida, eu sou outra vida. Então, o que que tá interpondo, o que que tá aqui, ó, ocultando, obscurecendo a vida entre isso aqui, ó, entre essas imagens aqui. É isso que ressurge, a gente faz surgir aqui, coloca aqui, ó. O que que é isso aqui que tá ficando entre nós, que eu tô colocando um significado? É para isso que a gente olha e é para isso que a gente retira, né? Um exemplo, né? Hoje eu observei já há uns dias já que eu tenho uma gatinha e ela, gatos, se você tem gato, né, sabe que gato ele gosta de afiar as unhas. E ela afia as unhas ali na rua, tem uma madeira ali que ela vai ali e afia as unhas. Só que aqui dentro de casa não pensei nisso, não me veio sobre isso e simplesmente não fiz. Só que ela tenta fazer isso na beirada da cama, né? Ela tenta fazer isso em outros lugares. E eu, sabe, quando tu só vai lá e chispa assim, se para de fazer isso. Só que tu não questiona assim, por que ela tá fazendo isso? Porque o tempo todo o que vem, a certeza tem uma coisa que tá contra mim. É o tempo todo a consciência tá fazendo isso. Tem uma coisa lá que tá contra mim. Mas ela não tá contra mim. Ela tá ali resolvendo da mesma forma, pensando que tá resolvendo a vida. Então ela tá fazendo coisas que para ela são benefícios para ela. Ela não tá fazendo nada para mim contra mim. E aí quando eu questiono e olho, a gente olha, é isso que a gente olha, a vida. Então eu olho a vida. Então, se isso é a vida, então o que que é isso aqui, ó, que eu tô, né? Esse monte de oscilação que eu tô sentindo por ela tá ali, sabe? O que que é isso que tá no meio disso que é constante? Então eu questiono, não, mas por que que ela tá fazendo isso? Ah, ela quer arranhar. Então, retira, acaba o que é esse senso de ameaça, raiva, né? Tudo isso se desfaz, porque eu sei que não tem nada contra mim. E aí, o que que eu posso fazer com isso, que foi o que eu fiz, né? Eu pensei assim, ela precisa de um arranhador, então fui lá ali na internet, procurei um arranhador e comprei, vai chegar, eu vou botar ali. Então, aqui eu vou, né, tomar atitudes e resolver as coisas, mas sem colocar a vida nisso aqui. E retirar tudo que tá se interpondo aqui de significados e valores no lugar, porque isso bloqueia a vida, né? Eu não fico ciente só da vida, eu fico ciente agora de uma raiva, né, de uma interpretação, de pensamentos aqui. Então é o tempo todo essa lembrança, né? E aí a gente aceita o que é essa outra lição, né? Dou os milagres que tenho recebido. E aí tem essa parte no final que é dito assim: Cristo não esquece ninguém, não falha em te dar nenhum dos teus irmãos para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Então é isso, é a gente usar tudo o que essa mente inventou para dizer que ela está separada de Deus, para lembrar a consciência que ela não está e que isso é impossível, foi impossível,
e vai ser sempre impossível, né? A gente vai aceitar isso no instante em que a gente quiser, né? Colocar isso como a coisa mais importante do meu dia, que é isso que é para isso que está sendo direcionado todo esse ciclo aqui de revisões, né? Dessa revisão. É colocar em primeiro lugar a coisa mais importante é eu manter na mente Deus é só amor e, portanto, eu também. E assim, conceder isso a tudo que está à minha volta, a tudo que está aqui, né? Como interpretação que parece ser dentro também. Então, um beijo a todos e